Prime Video, a repórter Camila Germano, ela trouxe as primeiras impressões sobre a série, que mostra a história de alguns dos criminosos mais famosos aqui do Brasil. Vamos ver o que ela achou? Daqui a pouco a gente conversa mais sobre. Oi, pessoal, meu nome é Camila Germano e hoje a gente vai falar sobre uma das séries mais aguardadas do ano, Tremembé. Bem-vindo ao paraíso. A série, ela é tipo um prato cheio pra quem não conhece muito as histórias ou é ruim de memória igual eu. Ela tem um humor ácido e aí ela traz falas ficcionais, mas você fica achando que é verdade porque elas combinam muito com a história que tá sendo contada. Uma das coisas que eu mais gostei na trama é que ela é contada do ponto de vista da Suzane von Richthofen. Parece que o público é convidado a entrar junto com ela no presídio e ter essa ideia do que ela tá vendo pela primeira vez, reconhecendo as pessoas, sabendo quem tá no comando ali. E eu acho que uma das coisas mais interessantes é que a gente pode se colocar nesse lugar dela, sabe? Entrando pela primeira vez, vendo como tudo tá acontecendo. Outra coisa muito legal que tem na série é esses bastidores do presídio que a gente normalmente não sabe. Tem cenas deles fazendo teste psicológico pra poder ser liberado, pra saber se vai em liberdade condicional. Tem as carcereiras lendo as cartas que eles recebem, né? Elas têm que fazer uma censura de várias palavras, de coisas que acontecem. E aí, falando um pouco das atuações, eu vou começar falando de Marina Rui Barbosa, que ela entrega realmente o que ela prometeu. Ela sai muito bem do tradicional papel de patricinha que a gente tá acostumada a ver ela, e aí ela entrega uma ótima versão de Suzane, com os trejeitos de mulher manipuladora e um pouco de psicopatia. É bem legal de ver. Aí tem o Felipe Simas também, que ele me impressionou muito. Ele não aparece em tantas cenas nesse primeiro episódio, mas no que ele aparece, o homem entrega, viu, gente? Uma coisa pra mim que ficou meio diferente do que eu tava esperando é que parece que a gente tem que saber um pouquinho da história dos criminosos sem ver a série, assim, sabe? Saber de fora, saber antes de ver a série. Eu acho que isso é um pequeno problema, porque eu achei que eles me explicaram um pouco mais ou contar um pouquinho mais sobre isso para as pessoas saberem a dimensão dos crimes deles. E a série tem um ritmo gostoso, ela é feita pra maratonar. Não tem esse negócio de, vou ver um episódio hoje, vou ver um episódio essa semana. Não, tem que ver tudo direto, porque você termina querendo saber o que vem depois. Para ficar por dentro de tudo sobre Tremembé e outras séries e filmes, basta seguir o nosso canal no YouTube e também o @MetrópolisFan no Instagram. Até mais! Eu falei que tava aí a Camila Germano, mas tá também a Beatriz Queiroz, a Bia maravilhosa, editora, subeditora aqui do nosso canal de entretenimento. Então, assim, já viu aí que elas gostaram, vai valer. Mas se você, como a gente aqui no Metrópolis, ficou se perguntando como é que eles decidiram que histórias eles iam contar, então é o momento de saber. As escolhas vieram do trabalho de pesquisa do jornalista e roteirista Ulisses Campbell. Ele é autor dos livros Elise Matsunaga, a mulher que esquartejou o marido, e Suzane, assassina e manipuladora. A diretora da série, a Vera Egito, contou ao Metrópolis que as escolhas passaram pelas pesquisas do autor e levou em conta os crimes que marcaram o imaginário brasileiro. Para ela, crimes como o da Suzane von Richthofen ainda causam dor e ressentimento no público e isso guiou o roteiro. Outro aspecto interessante da produção é o foco em personagens pouco conhecidos pelo grande público, como carcereiros, profissionais responsáveis pela leitura das cartas enviadas e recebidas pelos presos, e os psicólogos forenses, que eles realizam os exames para identificar aí se o preso vai ou não receber liberdade condicional. O que eu mais gostei nessa crítica que as meninas trouxeram para a gente foi exatamente o que eu esperava. A Marina Rui Barbosa causando surpresa. Eu acho a Marina Rui Barbosa uma boa atriz. Eu acho que a Marina Rui Barbosa não é vendida como uma boa atriz como ela é por conta dessa aura de patricinha. E o fato dela ter aceitado esse papel, acho que diz muito sobre o que ela pode fazer na carreira a partir de agora. O que é que você acha, Rick? É realmente uma mudança. A gente debateu isso quando o Lucas estava aqui há alguns dias. Ela sempre fez papéis muito associados à patricinha, raramente se arriscava em alguma outra coisa. Mas pelas imagens do trailer, definitivamente ela quer abandonar essa aura. Encarnar uma Suzane Richthofen é um papel extremamente pesado. E não só a Suzane, porque pelo que deu pra entender, a série vai mostrar o relacionamento lésbico que a Suzane teve dentro da cadeia com a Sandrão, que foi um dos grandes momentos da cultura divulgados pelo Gugu e pelo Luiz Bate anos atrás. A série parece que ficou muito boa. Planejo assistir mais tarde e deve ser o grande ponto de virada da carreira da Marina, sim. Você falou isso da Marina, tá empolgada, e de fato ela tá interagindo muito, tá falando nas redes sociais. Vou pedir pro pessoal colocar na tela um tweet que ela deu RT hoje, que é um tweet de 27 de setembro de 2021. Nós estamos em 2025. Nesse tweet, a pessoa escreveu assim:
um seriado chamado Tremembé, que explore o storyline da Suzane sendo o pivô da separação da Sandrão com a Elise Matsunaga, o casamento das duas, a luta pela partilha das máquinas de costura que o Gugu deu, vai deixar Orange is the New Black no chinelo. Richard, imagina, 2021 a pessoa falou isso, e aí a própria Marina, ela deu RT e falou assim, visionária, porque de fato é uma história interessantíssima e o que eu acho também muito legal, que faz parte, né, dessa série, que não é mostrar o crime. O crime a gente já conhece, a gente sabe o que é que a Elise fez, a gente tem documentário sobre a Elise Matsunaga, a gente tem filme, 2 filmes contando as versões do assassinato da Suzane, e aí não, é o que acontece dentro do presídio. É uma forma diferente de se olhar isso que acontece aqui nos crimes brasileiros, né, Richard? Totalmente. É algo muito novo. E eu confesso que eu tô bem ansioso para assistir. Vou tentar assistir esse final de semana também. E eu também, eu sempre tive uma imagem, né, essa imagem de patricinha, assim, da Marina, e até mesmo diante da propaganda, assim, eu sempre vejo ela muito dentro do universo de beauty, joias, enfim. Mas eu confesso que sinto falta de enxergar um pouco mais do trabalho dela por trás dessa virada que ela tá trazendo, né, na carreira. Eu queria ter mais acesso a mais conteúdos. Vou dar até uma pesquisada depois para entender um pouco mais sobre essa virada, assim, porque até então realmente eu tenho uma visão muito de garota propaganda, assim, da Marina Rui Barbosa, e só pelo trailer aqui e pela análise das gurias dá pra ver o quão chocante e bem trabalhado tá sendo, né, essa obra. E é interessante que não é só, a gente está falando da Suzane, porque de fato a Marina Rui Barbosa dentro do elenco é a mais famosa e também a que causa mais surpresa dela ter sido, né, escalada para o papel da Suzane von Richthofen, exatamente por conta dessa fama. Mas a gente está falando aí de Elise Matsunaga, né, que esquartejou o marido, a gente está falando da Ana Carolina Jatobá, a gente está falando dos pais, né, da menina, da Nardone, a gente está falando do Abdelmaci, o médico também, que fez diversos crimes, assim, são crimes muito que ainda estão no nosso imaginário, né? Então trazer essa visão, e assim, True Crime ainda tá no auge, a gente sabe muito bem que essa fome que a gente tem de True Crime ainda vai rolar por muito tempo, e é interessante ver por esse lado brasileiro, né? Apesar de ser algo assustador, mas não podemos negar, é algo que existe. O crime está aí, eles aconteceram, e a gente vai ver agora como é que ficou a parte de dentro, né, do presídio Tremembé, esse presídio tão famoso aí do Brasil, que está aí até hoje. Mas enfim, vamos saber como é que tá essas histórias. Daqui a pouco, inclusive, eu vou saber um pouco como é que tá a história, como é que tá a Suzane hoje em dia. Daqui a pouquinho eu vou trazer, porque antes eu vou me despedir dos meus